isso é super relevante para um currículo. Então, é nesse resumo que a gente coloca um resumo, né, dessa experiência como um todo. Perfeito. Agora, falando sobre experiências profissionais. Então, a gente passou por dados pessoais, a gente passou ali por objetivo profissional e agora a gente fala sobre experiências profissionais. O que a gente precisa colocar em cada item? Principalmente agora que o nosso ouvinte ali talvez não tenha uma experiência profissional, o que a gente pode incluir, sei lá, às vezes alguma outra coisa, uma soft skill que a gente tenha, e o que não. A gente coloca a duração desse cargo, ou a gente só coloca o nome da empresa, distribui ali as nossas atividades que a gente fazia. O que você acha importante colocar nessa experiência? Nas experiências, eu acho que é sempre importante vocês lembrarem que a gente coloca a experiência de baixo para cima. Acho que é um ponto importante também. Ótimo. Então, por exemplo, ali a primeira experiência que vai estar no currículo é o atual. Certo. As outras embaixo são as anteriores. Então, sempre em primeiro vai ser a atual ou a última que você teve. Acho que é um ponto importante também. Porque às vezes a gente vê currículo que eles colocam as primeiras experiências no topo e a atual lá embaixo. É, de 2010, né? Lá embaixo. Então, é ao contrário. Mas o que é importante colocar? O nome da empresa, claro. O cargo que você está ou esteve naquela empresa e a data e o período. Então, o que a gente coloca de período? O mês e o ano, tá? Tanto de entrada quanto de saída. Mas se você está trabalhando, você coloca o mês e o ano de entrada, tracinho atual. Perfeito. Então, ficaria, por exemplo, março de 2024 para março de 2025. Assim, se a gente passou pela empresa. Se você saiu. Certo. Isso. Se não, ficaria março de 2024, tracinho atual emprego. Perfeito. Se você ainda está lá. E aí coloca e, claro, você vai detalhar as suas atividades. Tudo que você fez dentro dessa companhia atrelado ao seu cargo. E detalhar as atividades, as ferramentas que você utilizou, é importante para ressaltar. E se tiver algum case de sucesso nessa empresa, coloca nessa empresa. Perfeito. Que aí também dá uma boa relevância. A próxima pergunta era já isso. A gente coloca só aquilo que é relacionado ao nosso cargo, certo? Só as experiências pessoais relacionadas... profissionais. Relacionadas ao nosso cargo. Aquilo que a gente quer, né? Que é o importante. Porque às vezes a gente, sei lá, foi atendente na farmácia. Você acha que isso é... Para a pessoa que não tem experiência, você acha que isso é relevante? Mas para a pessoa que tem, talvez não seja. Isso é uma coisa que... Eu acho que, assim, para o iniciante, ele tem que colocar a experiência que ele já teve. Certo. Mesmo que não tenha a ver com o cargo atual dele. Entendi. Porque, assim, a gente também não está falando aqui que precisa excluir as experiências. Mas, para fazer sentido, porque você está se candidatando, tem que conversar um pouco a sua experiência. Entendi. Mas também não é para excluir. Mas se for muito, eu vou dar um exemplo, tá? Aqui, no meu caso. Eu já fui atendente do McDonald's, meu primeiro emprego. Se você olhar meu currículo, eu não tenho mais ele lá. Porque, claro, faz um tempo e não faz sentido com a posição que eu tenho. Certo. E eu só deixei, de fato, as minhas experiências atrelado ao recrutamento e seleção. Certo, perfeito. Não, eu pergunto, porque lá no início, quando eu iniciei minha jornada, eu saí do ensino médio crua também. Sim. E aí fui procurar um estágio ali na vaga, né, na área de jornalismo, mas eu nunca tinha feito nada parecido. Então, nem cursos eu não tinha nada. Então, toda vez que eu entrava no meu currículo para preencher ali a minha experiência profissional, eu ficava, e aí? O que eu coloco, O que eu coloco? E, então, eu acho que é uma coisa importante a gente colocar aqui agora, porque se você tem alguma outra experiência que não seja relacionada ao cargo, nesse momento é importante você colocar, então. Exato. Se você não tem muita experiência, é importante colocar, porque foi uma experiência. Sim. Você trabalhou, você adquiriu habilidades e competências. Então, é importante você colocar. Tá, perfeito. Bom, então, próximo a gente vai falar sobre habilidades, soft skills. Ao longo da vida, a gente desenvolve muitas habilidades, né? Então, muita gente aqui já, sei lá, foi promotor de algum evento no colégio ou algum projeto, pensando que ele saiu do ensino médio e está agora iniciando, né, no primeiro ano de graduação e já procurando um estágio ou, de fato, um emprego. Como é que a gente pode transformar essas experiências em competências valiosas para o nosso currículo? Porque nem sempre a gente tem uma experiência profissional, como a gente estava falando. Então, como é que a gente pode apresentar essas coisas que a gente já fez e que
num modo geral, é uma soft skill, né? Se você conseguir liderar um projeto na escola, significa que você tem um pouco de soft skill de liderança. Então, como é que a gente pode apresentar essas informações no nosso currículo? Eu acho que é super legal essa sua pergunta. Por exemplo, projetos pessoais ou projetos informais, que a gente fala, né? Que não é profissional. Você liderou algum projeto. O que você fez com esse projeto? Acho que para conseguir elaborar isso, tem que se fazer perguntas. O que eu fiz? Por exemplo, eu organizei o projeto, ok. Eu falava com todos os alunos. Eu que trazia soluções. Disso que você fez, o que gerou de habilidade nessa sua experiência? Organização, planejamento, Certo. comunicação. Então, antes de você listar, faça essa pergunta para você mesmo, dessa sua experiência, o que você fez? Lista. Beleza. Dessas, o que eu adquiri? E aí, eu não colocaria essa experiência ali nos tópicos de experiência, porque isso não é experiência profissional, mas é uma experiência de criação de habilidades que Entendi. você pode colocar naquele resumo lá em cima. Perfeito. Porque aí você pode adquirir. Não simplesmente, eu sou comunicativo. Não, eu tive experiências em projetos específicos onde eu tive a oportunidade de desenvolver a comunicação, resolução de problemas e etc. Pode agregar E bastante. aí, dentro desse resumo, a gente também coloca trabalhos voluntários ou a gente coloca em alguma outra seção do nosso currículo? Trabalhos voluntários aí é diferente. Certo. Trabalhos voluntários, se você não tem experiências profissionais, aí eu acho que é legal colocar em campo de experiência. Tá. Então, Entende? já é uma coisa diferente. Aí já é diferente. Porque ali você pode colocar do trabalho voluntário qual a empresa ou a ONG ou algo do tipo que você trabalhou. Qual era a sua função lá dentro? Porque trabalho voluntário você tem uma Sim. função. E quais eram as suas responsabilidades dentro desse trabalho voluntário? Bem parecido com a experiência profissional, né? Exatamente. E aí, esse trabalho voluntário eu colocaria ali, que se a pessoa não tem. Tá. Mas o projetos, assim, de escola tal, eu levaria como habilidades, competências que foram desenvolvidas, aí eu levaria no resumo, Perfeito. tá bom? Pra gente finalizar agora tópicos sobre currículo, na parte de formação acadêmica. Acho que isso também é importante agora, né?